Saudações galera, sejam bem-vindos ao Nerd do Reino, eu sou o Hylock e hoje nós vamos falar sobre o Pequeno Gigante. Você já se sentiu rejeitado, pequeno, inferior, incapaz? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, pelo menos uma vez, você já se sentiu de alguma forma alguém menor. Mas hoje conheceremos a história de duas pessoas que se sentiram dessa forma, mas de alguma forma acabaram surpreendendo. Preparados? Vamos lá. Mas antes, eu só queria deixar um recado pra você que ainda não é inscrito aqui do canal, por favor, se inscreva, aperte o botãozinho aí de se inscrever no canal. Você vai ajudar bastante, a gente quer chegar na meta de 1000 inscritos, isso vai ajudar e muito o canal. Então eu peço pra você que não é inscrito que se inscreva no canal. E você que já é inscrito, participe do nosso desafio Nerd do Reino para que você compartilhe e divulgue o canal com mais uma pessoa. Compartilhe o canal com mais uma pessoa pedindo para que ela se inscreva, mande o seu print, marque a gente lá no Instagram, @nerddorreino, e a gente vai divulgar você e, é claro, você vai estar ajudando e muito o canal, beleza? Então bora pro vídeo. Você já ouviu falar de um anime, mangá chamado Haikyuu? Ele não é muito conhecido para quem não é muito fã de anime. Mas eu vou fazer um resumo rapidinho aqui pra vocês, tá? Haikyuu conta a história de um jovem chamado Hinata Shoyo, um jovem ruivo e baixinho de aproximadamente 1,71 m. Quando ele era pequeno, assistiu a uma partida de vôlei na televisão, uma partida intercolegial a nível nacional. Desde que ele assistiu aquela partida, ele viu um jogador em específico conhecido como Pequeno Gigante, e aí ele se encantou pelo esporte. Desde então, o Hinata ele se dedicou a praticar o esporte, a treinar, mesmo que não tivesse ninguém para ajudá-lo a fazer isso. Ele até pedia ajuda de vez em quando para os seus colegas que praticavam outros esportes a treinarem com ele, mas a maior parte do tempo ele treinou sozinho. Ele decidiu se dedicar e treinar, mesmo com a sua estatura baixa para o esporte, para se tornar, assim como a sua inspiração, o Pequeno Gigante, um grande jogador de vôlei. E em paralelo à história do Hinata, nós vamos conhecer na Bíblia a história de alguém que era muito parecido com ele. Baixinho, jovem, ruivo. O nome dele era Davi. Era o menor e mais jovem dentre os seus muitos irmãos. E a sua função era pastorear e apacentar as ovelhas. E o seu passatempo favorito era tocar a harpa. Davi era uma pessoa muito tranquila, muito calma e, claro, temente a Deus, e isso agradou o coração de Deus. Naquela época, Israel estava sob o comando de Saul, um rei que não foi escolhido por Deus, mas foi escolhido pelo povo. E uma curiosidade é que Saul era um dos homens mais altos de Israel. O seu reinado não estava agradando a Deus, por isso Deus deu a missão a Samuel, um profeta, para que ele procurasse alguém que seria o novo rei, esse escolhido pela vontade de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Te enviarei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Samuel então seguiu a ordenança de Deus e foi até a casa de Jessé, procurando dentre os seus filhos alguém que seria o novo rei de Israel. Jessé tinha muitos filhos homens, o que naquela época era algo que dava orgulho para a família. E Samuel foi então vendo filho a filho quem seria o novo rei de Israel, perguntando a Deus: Senhor, é este? E Deus respondeu para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Falando um pouco sobre o Hinata, lá do anime mangá Haikyuu, durante muitos anos ele tentou treinar com seus amigos que praticavam outros esportes. Não dava muito certo, e ele treinou durante muito tempo sozinho, como eu já disse. E com muito esforço,
ele conseguiu convencer os seus colegas que não praticavam vôlei a montar uma equipe para jogar no campeonato intercolegial fundamental. Eles jogaram contra uma das equipes mais fortes de toda a região. Assim que Hinata entrou na quadra, ele foi desacreditado porque era muito baixinho pro esporte. E da mesma forma, às vezes acontece comigo, acontece com você. A gente enfrenta situações em que nos sentimos pequeninos, talvez não no tamanho, na estatura, na altura, mas pequenos diante do tamanho do problema, do tamanho da dificuldade e do desafio que a gente tem que enfrentar. Mas é importante a gente saber que mesmo nos sentindo assim, Deus não enxerga a gente da mesma forma. Deus enxerga com os olhos do coração, o coração de Deus. Ele olha pra gente não pelo nosso tamanho, pela nossa capacidade, mas ele olha por quem a gente é. Ele olha para o nosso coração. Deus tem procurado pessoas de coração puro. Por isso devemos buscar sempre purificar o nosso coração perante Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, versículo 10. Apesar do Hinata ter surpreendido em quadra no seu primeiro jogo, mesmo ele sendo muito baixinho e a torcida toda e seus adversários tendo desacreditado dele, ele perdeu esse primeiro jogo, ele foi derrotado. Mas se você acha que isso desanimou ele, você tá muito enganado. Pelo contrário, isso motivou ele a treinar cada vez mais para alcançar o seu objetivo. Foi aí então que ele conseguiu entrar no colégio daquele mesmo jogador que inspirou ele quando era criança. Ele entrou no colégio Karasuno. O símbolo desse colégio é um corvo. Corvo em japonês é Karasu, por isso fizeram esse jogo de palavras. No passado, o Colégio Karasuno tinha uma grande fama, era um ótimo time, tanto que conseguiu chegar no campeonato nacional intercolegial, quando o Hinata viu quando era criança o jogador que inspirou ele, o pequeno gigante. Mas desde então, o time não andava muito bem. Ele foi até apelidado pelos seus adversários como o Corvo Sem Asas. Triste, né? Mas não se preocupe, porque com a chegada do Hinata e outros colegas no time, a história começa a mudar. E olha só que curioso, Israel passava por uma situação muito parecida também. Israel, cuja nação era a nação forte, a nação em que Deus estava com eles, a nação em que vencia todas as guerras, todas as batalhas, a nação do Senhor dos Exércitos, uma grande nação respeitada por todos, temida pelos seus inimigos. Mas naqueles tempos, Israel não estava tão bem assim. O seu governante, o seu rei Saul, não era um rei muito bom, não era um rei segundo o coração de Deus, e Deus não se agradava e se alegrava dele. Naqueles tempos, Israel estava literalmente em desgraça. E o pior, os maiores inimigos de Israel, os filisteus, ameaçavam essa nação. Saul, o rei, um dos maiores homens de Israel em estatura e altura, foi desafiado pelo maior guerreiro do exército filisteu, um homem chamado Golias, cuja altura aproximadamente é calculada em 2,90 metros. Além da sua altura amedrontadora, Golias estava vestindo armaduras incríveis, as melhores e mais resistentes armaduras. Estava também com um escudo, uma lança e uma espada. Dos pés à cabeça, Golias estava preparado para a guerra. Desde jovem, desde moço, Golias viu de perto as guerras e era um homem treinado na batalha. E Saul, olhando para Golias, é claro que se acovardou, se amedrontou. Um homem gigante, com as melhores armaduras e armas diante dele, Saul se viu num beco sem saída e ele se amedrontou. O cenário da batalha era mais ou menos assim. De um lado tinha um monte, do outro lado tinha um outro monte, no meio disso tudo tinha um vale. Então do lado dos filisteus descia Golias e ficava ameaçando e zombando do exército de Israel, que estava no topo do outro monte, pedindo para que viesse alguém batalhar com ele. E quem vencesse a batalha, a outra nação seria sua serva. Durante esses 40 dias, Saul já ficou desesperado porque não arranjava ninguém para batalhar. Foi aí que os 3 irmãos mais velhos de Davi, filhos de Jessé, foram se apresentar, se alistar para o exército, se alistar para essa batalha. Algum tempo depois, Jessé pediu para que Davi, o jovem filho dele, o filho mais novo, fosse entregar comida para os seus irmãos que estavam lá, se preparando para a batalha, e também trouxesse notícias, verificasse como estava a situação. Quando Davi chegou por lá, os seus 3 irmãos o viram e ficaram espantados e até zoaram dele. O que você tá fazendo aqui? Você é pequenininho, você é molenga, você é fraco, você é pequenininho.
Você é o menor. O que você está fazendo aqui? Esse aqui não é um cenário para você. Esse aqui não é um lugar para você. Aqui é um lugar de batalha, um lugar hostil. Não é um lugar para um jovem que apacenta ovelhas. Só que Davi era corajoso. Ele não se acovardou, mas pelo contrário, ele se apresentou diante do rei Saul. Olha só. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Contra este filisteu não poderás ir à batalha, pois tu ainda és jovem e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomavam a ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria, e livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe mão da barba e feria-o e matava-o. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será contra esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi então tirou aquilo sobre si, tomou o cajado de sua mão e escolheu para si 5 pedras no riacho. Colocou-as no alforje do pastor que trazia no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. 1 Samuel capítulo 17, versículos 32 ao 40. Davi não olhou as circunstâncias, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele simplesmente olhou para a afronta que estava fazendo contra o exército de Israel, o exército do Deus vivo. E mais, Davi não usou as armas tradicionais, ele nunca tinha usado uma espada, vestido uma armadura, um escudo. Ele era um jovem que apacentava ovelhas, e com as suas próprias mãos ele já tinha matado ursos e leões que roubavam as ovelhas do seu rebanho. Davi confiou na sua própria capacidade, nas suas próprias mãos, mas além e acima disso ele confiou no Deus poderoso que o livrou das garras do urso e do leão, confiança e crendo que Deus o livraria também das mãos de Golias. Algo parecido aconteceu também com Renata, quando ele estava numa importante partida classificatória de um campeonato. Ele enfrentou a escola da Tecou, que era conhecida como a Muralha de Ferro. O seu time de bloqueadores era incrível, praticamente impenetrável. Eram jovens altos, fortes, atléticos que não deixavam passar nenhuma bola. Mas você acha que o Renata sentiu medo diante deles? Pelo contrário, Renata se espantou com a habilidade dele sim, mas ele teve coragem, confiança e usou estratégias para conseguir furar esse bloqueio impenetrável. E a mesma coisa aconteceu com Davi. Ele teve coragem, confiança e usou estratégia para vencer essa batalha. E que estratégia ele usou? As 5 pedrinhas no riacho. Você vai ver. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse então o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com a lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, eu te ferirei e tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, porque toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate e encontrou-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e dali tomou uma pedra, e com sua funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e uma pedra o feriu, e o matou,
sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. 1 Samuel capítulo 17, versículos 42 ao 51. Viu só a estratégia de Davi? Ele mandou uma pedrinha na cabeça do filisteu, na cabeça do Golias, e ele ficou atordoado, caiu sobre terra. Davi correu, pegou a espada do gigante, feriu e cortou a sua cabeça, assim como ele tinha declarado antes da batalha. É o famoso vem tranquilo. E para fechar, Davi e Renata são dois exemplos para nós. Exemplos de como não olhar para as circunstâncias, não olhar para o tamanho dos nossos problemas, não nos amedrontarmos com o tamanho do gigante que a gente vai ter que enfrentar, mas confiar, ter coragem e estratégia para vencer esses problemas. Confiar em Deus, ter coragem em nós e usar a nossa mente, a nossa estratégia para vencer qualquer gigante. Mantenha o foco em Deus, o coração puro, e Deus vai garantir a vitória para nós. E aí, o que você achou desse vídeo? O que você achou desse cenário maravilhoso? Conte aqui pra gente nos comentários. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Isso vai ajudar bastante o canal. Como eu falei no começo, a gente está com a meta de atingir 1000 inscritos. Isso com certeza vai dar um ganho e muito para o canal. Isso vai ajudar a gente bastante mesmo. Então eu conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda. Se você já é inscrito, espalhe a mensagem do reino para os seus amigos. Fala para eles aproveitarem a quarentena, maratonar todos os vídeos do canal. Eu tenho certeza que eles vão gostar, beleza? Então depois de amanhã tem mais um vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo. Valeu, falou!